Saudade! Eu do lado dele tem mais um. Hashtag 4 hoje com um convidado especial, Nuti Matheus, nosso parceiro aqui, nosso querido amigo do canal. Nuti, se apresenta. Se apresenta. Se apresenta. Oi, saudade, como ele falou assim, eu sou o Matheus Bonucci do canal Nuti Apresenta, como eles disseram, e eu tô aqui hoje pra fazer o veredito com spoilers, poderia falar? Poderia dar esse spoiler, né? De Doutor Estranho, o filme, novo filme do universo cinemático da Marvel aí, né? Que, pô, por favor, adianta aí. Vamos lá, galera. O que eu posso dizer? Temos muito assunto pra tratar. Roda aí. Galera, filme Doutor Estranho é um filme que foi feito para fãs e para leigos, com certeza. Concordo. Primeiro filme da Marvel completamente explicadinho, não tem como o leigo falar. Não entendi, impossível. Se falar, é tapa no pé da orelha. Não, e olha só, pra esse filme eu até tomei uma decisão. Eu não conheço muito do Doutor Estranho também, né? Não conheço muito do universo místico da Marvel. E eu falei assim, ó, não vou ler os quadrinhos pra conhecer a história como eu geralmente faço. Pra isso não, eu quero chegar lá, ser surpreendido, entender, gostar do filme. E o filme foi feito tanto pra mim quanto para as outras pessoas também. Foi um filme bem mastigado, né? Mesmo quem não conhecia o Doutor Estranho, não ficou meio que perdido com a história. Tinha criança. Não tem como o leigo falar. Não entendi. Tava perfeito o roteiro. A origem do personagem, já que você não leu, ficou boa pra você? Ficou perfeita? O que você achou? Sim, eu achei coerente, assim, eu vou falar então pelo filme, né? Achei tudo muito coerente do personagem. Tem alguns personagens que eu acho que ali que ainda ficaram um pouco mal desenvolvidos, a gente pode falar disso depois. Do personagem, eu acho que foi tudo muito coerente, até a mudança de personalidade dele foi bem trabalhada, foi bem desenvolvido, então eu acredito que sim, não sei a diferença dele para os quadrinhos, mas o que foi me apresentado foi muito bom. Ficou bem fiel, eu particularmente não conhecia muito pouco e saí satisfeito do cinema, né? Mas houve adaptações, como o Jorge fala, sempre há adaptações para os dias de hoje. Tem que ter. E que adaptação a gente pode citar aqui? O próprio perfil do Stephen Strange, eu achei que ele ficou muito bonzinho pro que ele era. Muito agradecido. Ele não é tão bonzinho como foi passado no cinema na HQ. Ele ficou bem suave. A única hora do filme que mostra quem é Steve Strange é aquela hora que ele esculacha a enfermeira que é apaixonada por... enfermeira não, desculpa. A médica que é apaixonada por ele. Que no caso ela vai ser a... Futura esposa dele. E tem esse detalhe também, né? Porque na HQ ela é enfermeira. No filme ela é médica. E, assim, ela seria a enfermeira da noite. Exatamente. Eu vi realmente o Stephen Strange das HQs que foi na cena da cirurgia. Enfermeira da noite, pra quem não conhece, é aquela mocinha que remenda os super-heróis em segredo, pra ninguém saber identidade, coisas do gênero. Igual tem no universo Netflix. Isso, todos os heróis procuram ela. Exato. E a única cena que eu vi realmente o Strange das HQs foi a cena que ele humilhou o Nicodemos, que é o outro médico, que na HQ também é um vilão dele. E, porra, ali realmente eu vi o Strange das HQ, que ele humilhou o cara de cabo a rabo, o cara passou um diagnóstico errado, ele falou que não, o cara dava pra viver, e esculachou ele na frente dos colegas dele de trabalho. Foi bem, bem humilhante. Alguma adaptação que tenha te incomodado? Ou você achou legal? Não, de um modo geral eu achei bem legal. Do Manu até que ficou bem apresentado. Eu gostei da atuação dele, apesar de vocês falarem que ele tá mais fraco do que nas HQs. Não é fraco, mais suave. Eu achei ele mais suave. Enfim, eu achei que ficou uma boa adaptação. Não, mesmo porque também, ficou. se eles forem tentar passar exatamente como o personagem é para o cinema, não vai ter público. É o que a gente estava falando sobre o Galactus antes da gravação, né? Se fosse realmente para aquele problema, né?
do Galactus, mas dessa vez foi bem apresentado, mais bem apresentado do que foi o Galactus no filme do Quarteto Fantástico. Exato. Então, assim, realmente deu uma diminuída, né? Como eles já deram diminuída nos personagens, nos heróis mesmo. O Homem de Ferro do filme não é tão poderoso quanto ele é dos quadrinhos mesmo, né? Não é tão bêbado também como é nos quadrinhos. Exatamente. Sobre isso daí, bom que você ter falado que eu ia falar sobre isso daí agora. Vocês estão falando da mudança de personalidade. Vocês estão percebendo que basicamente todos os filmes da Marvel, eles estão apresentando esse mesmo arco do herói. O Homem de Ferro, o herói que era arrogante, no final se torna o cara arrependido. O Thor, mesma coisa, agora eles estão fazendo a mesma coisa. É verdade. Sim, né? Eles estão querendo transformar todo mundo em bom moço quando o nego não é. Mas existem Disney. Mas existem 3 pontos que foram adaptados que a gente tem que citar, que na nossa lista de easter eggs aqui, né, são pontos importantes. O primeiro ponto, que fica por conta do Fernando, Sanctum Sanctorum. E aí? Vamos lá, para quem não sabe o que é Sanctum Sanctorum. Sanctum Sanctorum é a residência mor, né, do Mago Supremo da Terra, no caso do Doutor Estranho. É o maior ponto de mana que ele pode encontrar. É onde ali ele realmente é o Supremo. A única coisa que eu não gostei no filme sobre o Sanctum Sanctorum é que haviam 3 Sanctum Sanctorums. Era só um. Apareceram 3. Um em Nova York, um em Londres e um em Hong Kong. Eu confundo toda hora com Tóquio, mas é um em Hong Kong. O de Londres foi destruído. Sim. O de Hong Kong foi salvo, mas mais pra frente vocês vão saber o porquê que ele foi salvo. E sobrou de Nova York, que é a residência do Steve Strange. Sobre isso daí, eu acho que faz mais sentido essa adaptação de apresentar 3 santuários lá. Porque assim, por que tudo tem que ser em Nova York, né? Inclusive o universo cinemático da Marvel tá fazendo bem isso. Eles estão fazendo essa mudança pro cinema, né? Que no quadrinho todas as histórias terminam em Nova York, no filme não. Você vê que Guerra Civil roda o mundo inteiro, Vingadores 2 terminou lá na Rússia. Então, dessa vez, assim, de novo, não é tudo em Nova York, mas acabou sobrando Nova York porque o cara esqueceu pra fazer aquilo depois lá. Porque Nova York, a bandeira americana tem que estar lá em cima, né? De lei, né? E ele é natural, né? Ele é de lá. Acabou que também coincidiu isso. Sim, não tem que ter a bandeirinha no final, aquele tem que ter a bandeirinha. Tem que ter a bandeirinha. Tem que ter. Cara, outro ponto é a Shambhala, que foi adaptada. Nas HQs nós estamos acostumados com a magia do Doutor Estranho, que é toda a escritura da magia representada nos poderes dele. E no filme nós não vemos. O que vocês têm a dizer sobre isso? Então, quando ele monta a Shambhala, que aparecia a escrita do feitiço, automaticamente dava ao que estava contra o oponente a chance de se defender rapidamente. Tiraram um pouco a dinâmica disso, mas mesmo assim ficou muito bom. E agora o terceiro ponto, que eu acho que foi uma adaptação aceitável, mas tem riscos. Joia do Infinito, a Joia do Tempo dentro do olho de Agamotto. Ok. E aí? Tenta arrepiar aí que eu falo no final. Vamos lá, Noite. O que você achou dessa adaptação? Então, eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito complicado com essa história das Joias do Infinito. A gente já falou bastante sobre isso antes da gravação, que a gente estava comentando sobre a lei da atratividade da Terra, né? De por que quase todas as Joias do Infinito já passaram na Terra. Inclusive todas já passaram na mão de um humano, né? A Orbe foi a última, passou na mão de um humano, né? E a gente chegou a umas conclusões que isso pode ter relação com o Thor Ragnarok aí. E no caso da Joia do Tempo, tá pra mim lá uma mudança igual fizeram daquela história lá de botarem a Joia do Espaço pra ser o Tesseract e a Joia da Mente ser o Cetro do Loki, entendeu? São essas mudanças aí que eu acho que, assim, que é muito coisa que é pensada em cima da hora. E porque tem que ter Joia do Tempo, prepararam o roteiro, aí tem que botar uma Joia do Tempo, põe ali, entendeu? Que inclusive no filme eu achei uma parada meio crua, né? O Wong chegar pro Strange e falar assim: você não pode ficar com isso o tempo todo, até porque você não está preparado para ele. Você não pode ficar com uma joia do infinito pendurada no pescoço.
mandaram assim, não teve mistério nenhum, tá lá e acabou. Porém, o grande risco tá na hora que, no futuro, eles venham a tirar aquela joia do tempo ali de dentro. Que eu vou dizer isso aqui, o olho de Agamotto não necessita da joia do tempo. Só foi um upgrade, certo? Mas foi um grande amplificador para ele poder fazer magia no final do filme. Ele não necessita. Os poderes do olho de Agamotto não tem o tempo. A joia do tempo, ela como se fosse um acessório para incluir o poder do tempo ali. Quem viu o Doutor Estranho sabe. O looping temporal que o Strange dá no Dormammu, certo? O Strange sozinho com o olho de Agamotto não conseguiria fazer aquilo. A joia do tempo ajudou ele a dar o loop do tempo do Dormammu. Ponto. E quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vê o filme de novo. Eu vou tentar traduzir. O Dormammu, ele é um ser infinito. Para ele, o tempo não existe. Ele nunca tinha visto um truque temporal para aquele. Então ele ficou perguntando, o que é isso? Tempo. Nunca tinha visto. Tempo. O que é isso? Por causa da joia, que ele nunca tinha tido contato, né? Eu falei certo? Não Falou sei. certo. Não sei. Gente, e pulando, agora a gente pode falar um pouquinho dos atores. A interpretação, o que vocês acharam de Benedict Cumberbatch, que fez uma dose dupla ali, né? Ele fez o Doutor Estranho e fez o Dormammu, né? A interpretação, ele prestou a voz. E aí? Ele que já foi o dragão no filme do Robert? Não. É verdade, né, cara? Ele que é o Sherlock. Peraí. Você falou Robert. O Benedict Cumberbatch, eu acho que, assim, ele ficou muito bem pro papel do Stephen Strange, mas eu acho que, apesar de ele é um bom ator, eu acho que ele não se esforçou tanto quanto ele poderia se fosse para outro personagem, porque o Benedict Cumberbatch é daquele jeito ali. Você vê em várias das atuações dele, ele faz aquele personagem ali. Entendeu? No início do filme eu tava falando, é o Sherlock. Lembrou um pouco. Teve até um pouco de referência do House. Né, na parte Eu ia comentar, eu acho que ele é bem arrogante como o House. Porque o House é inspirado no Sherlock, é uma versão médica do Sherlock. Então, assim, ele tava fazendo ele Sherlock médico no início do filme. Eu vou dar 10 pra ele porque só o fato do cara. Você está sendo convidado para gravar Doutor Estranho. Não conheço nada. O cara entrar numa livraria, comprar vários gibis e estudar e chegar naquilo ali que chegou. É verdade. Parabéns. Parabéns, Benedicto. Parabéns pra você. O Chris Evans, o Capitão América, não fez isso não. Não fez. Chegaram pra ele, quando anunciou Era de Ultron. Pô, maneiro, Era de Ultron. Ele, who else is Ultron? Quem diabo é Ultron? O cara não sabia nada do que ele tava fazendo ali, entendeu? Caralho, você não sabia não. Que pariu. Ele contou isso rindo. Mal ele sabe a merda que ele pode fazer fazendo um comentário desse. Quanto ele pode sofrer. Eu né? particularmente gostei muito da atuação do Benedict, porque é aquilo, né, cara? É uma escola britânica. A maioria dos atores do filme foram inglês, no caso Mordo, também é um ator inglês, que eu não me lembro agora o nome dele. Não. Você é burro, cara. Que loucura. O que faz o Caecilius, que eu esqueci, que faz o Hannibal também, ele não é inglês, mas ele é dinamarquês. Mas foi um filme praticamente europeu. Ele deu a entender que ele estudou, de repente poderia ter estudado mais, mas estudou bem, até mesmo na hora de invocar lá as chambalas lá, ficou muito legal, os manuseios das mãos, ele leu, ele precisou estudar aquilo, e aquilo, ele é um puta ator, cara, ele foi sensacional. E aí, Jorge? Concordo, não tenho que mexer uma palavra. Eu gostei bastante também do desempenho dele, apesar de não acompanhar. Apesar de não acompanhar o trabalho dele. Cara, que foda. Olha, roda e avisa. Falando de adaptação, né? Tem isso também, né? Os anéis não tem, né? Pois é, não, né? Tanto os anéis quanto o símbolo que ele fazia assim. O do metal, né? Eles tiveram que tirar. Soltava a teia. É outra adaptação. Isso é heavy metal, porra! Vamos falar da Anciã. Foi uma adaptação, aí a gente poderia ter citado antes, mas foi uma adaptação porque o Ancião foi original. Foi pra Ou seja, fez uma cirurgia de transferência de sexo. Mas a atriz, ela é andrógena, mas aí, exatamente. E a posição dela, a fisionomia dela casou lindamente. Não, a questão principal não foi nem a questão do gênero, ancião, anciã. Assim, o ancião original, ele é asiático. Eles poderiam ter colocado uma anciã
asiática. Não, mas o problema foi esse. O não, então, preconceito, isso é preconceito. Não, o problema foi eles. Olha só, a mudança de não ser um personagem asiático no filme. Isso que causou o maior problema. Isso é a mesma mudança que foi feita no Mandarim, no Homem de Ferro 3, que foi ruim. Não, mas nesse caso eu acho que. Esquece o Mandarim. Então, olha só. Esquece o Mandarim, esquece. Mas por quê? Esquece. Porque eles não podem estragar a relação que eles têm com isso, a teve China. Um problema, claro. Porque polícia botando o ancião, que é um cara e dizer pra ele que ele é um chinês e que ele tá ligado lá com a arte das trevas lá na cabeça dele o tempo todo lá, você tá dizendo então, pô, tem um chinês no filme e o chinês é isso, no outro filme tem um chinês no filme e o chinês é o terrorista, entendeu? Eles não podem estragar essa relação, foi uma questão política. Não, a questão política. Na verdade é o que o Felipe vai falar agora, que eu acho que vai ser isso. A questão foi questão territorial, porque aonde ia ser gravado o templo é Hong Kong, mas só que Hong Kong a China ainda não é considera território dela. O Hong Kong não é ainda a independência da China. A independência. Então, para não ter um atrito político com esse filme, eles foi decidiram feito fora e não usaram um ator asiático. Foi literalmente por causa disso. E não é à toa que eles fizeram a menção com Monge Amir, que deram uma referência ao ancião original. Por isso que ele até no filme ele se confundiu, ele foi direto a ele, porque ele estava com aquela roupa mais vistosa, aí ele viu que não era a anciã, não ele. Isso foi só um presentinho para os fãs. Foi só uma leve referência. Inclusive ele foi usado outra vez na hora que o Strange estava ruim de abrir o portal, que ele mostrou que não precisava das mãos. Que ele tirou. Não tinha uma das mãos, gente, pelo amor de Deus, hein? O cara mandou bem. Efeitos especiais, fotografia e figurino. São 3 detalhes ricos nesse filme. O que vocês acharam? Figurino eu achei muito bonito, cara. Quando eles chegam lá, vestidos lá de monges, lá no meio de Londres. Caraca, aquilo tava muito bonito, o destaque lá, as pessoas olhando eles assim, e tava realista, não tava mais roupas coloridas, porque quadrinho é colorido, tava roupa que você acredita que os caras ali estariam usando. Eu achei muito bem trabalhado, os detalhes da roupa dele, cara. Tava a roupa de herói com detalhes realistas, cara, tava muito bonito aquilo ali, cara. E muito parecido com o personagem também, cara, eles conseguiram trazer o personagem do visual que ele tem pro cinema e fica bom, cara. E a ideia simples de usar um calendoscópio. E aí? Olha o sorriso do outro ali. Não, mas foi o que eu falei lá no cinema. Foi um filme psicodélico, caleidoscópico e inteligente. O ponto forte do filme são os efeitos especiais, por favor. Bom, aí eu vou contestar um pouco. Eu gostei muito também do figurino, concordo com a roupa. A fotografia, a ambientação foi muito bonita também. Bonito. Mas eu não achei tão legal os efeitos especiais. Eu achei que determinados efeitos ficaram muito bons. O mundo dos espelhos ficou fantástico. Mas tiveram alguns outros mundos que eu achei que foi muita forçação de barra. Eu não achei tão caprichado a dimensão negra. Eu não achei tão caprichado. Não eu esperava mais efeitos especiais. Depois que a gente assistiu Warcraft, eu esperava aquele nível. Nível de efeito especial. Foi bonito, foi legal, mas sabe o que eu me senti naquele combate do Doutor Estranho na cidade? Eu me senti no filme do Leonardo DiCaprio. Não me conquistou como o filme Warcraft me conquistou em matéria de efeitos especiais. Gente, quem viu Warcraft sabe o que a gente está falando. Puta que pariu, em questão de efeitos especiais, o Warcraft lavou a cara com todo mundo. Eu tava pensando que eu ia ver o Doutor Estranho fazer com aquela mesma qualidade, e não veio. Isso daí é uma forma mais realista de você ver as dimensões que o ser humano não conhece. Assim, por exemplo, você botar aquele túnel psicodélico lá igual nos quadrinhos, né? Tudo verde, rosa, porque era anos 70, né? Tudo era muito assim. Mas você vai levar isso para o olho do ser humano que só conhece 3 dimensões, né? A altura, a largura e a profundidade. Ele vai ver a dimensão se transformando daquela forma de Inception ali, né? De azulejos substituindo um ou outro. Eu achei aquilo ali muito bom, cara. Não, foi o que eu falei, eu achei legal, mas eu esperava substituindo uma outra janela, abrindo assim, cara, eu achei que eu entendo o que eu já estava falando, foi a mesma coisa. Eu dei 8 para o filme.
O filme é nota 10, mas eu dei 8. Por quê? Eu esperava mais de Doutor Estranho. Eu esperava mais um embate, entendeu? Assim, mas eu até aceito, porque ele ainda estava dominando Exato. Por essa razão, poderes. por essa razão eu sabia que não ia ter um combate muito grande. Isso eu já sabia. Eu adorei o filme, mas eu fiquei com aquela sensação, caralho, poderia ter dado mais embate. Você hoje ainda não soltou uma pérola sua. O que tá faltando? Não sei. Poderia ter um embate melhor, mas aí só se a gente já for entrar logo no terceiro ato. Vai falar do embate, vai ter tópico pra isso, então posso falar? Tá bom. Vamos embora. No terceiro ato, a gente tava falando sobre isso, eu e o Jorge. Eu acho que poderia ter sido melhor, sim. Como eles chegam lá, você tá esperando até o final, um terceiro ato e uma batalha épica. Chega lá, eles têm a batalha com o Dormammu e faz aquela brincadeira, beleza. Eu usei até como referência o Star Trek, eles sempre fazem isso. Chega um momento, vamos resolver, a gente precisa resolver, usa alguma coisa simples, mas que o vilão não conhece. Uma brincadeira, acaba sendo engraçado. Mas depois vem alguma coisa muito mais desastrosa e tem, mesmo que seja em 5 minutos, tem uma batalha final lá rapidinha, mesmo que seja pau a pau na mão, lá, sem o uso da tecnologia, da magia que seja. Poderia, depois do Dormammu, ter acontecido um último embate ali na rua. Nem que seja soco na cara, entendeu? Poderia ter sido, eu acho que seria seria legal. Faltou ação ali no final. Mas, e só isso. De resto não tem problema. E você viu legendado ou dublado? Eu acabei vendo dublado. Dublado? Não tive outra opção lá. E aí? Pelo jeito não gosta muito de filme dublado? Nada contra, a Disney faz boa dublagem. O que você achou das dublagens? Eu não curti a voz do Strange, da voz do Doutor Estranho. Pô, tu não gostou? Eu achei que... Eu acho que é porque eu tô mal acostumado com o Benedict Cumberbatch dublado em outras mídias e ali eu Pode ser. Desacostumei com a voz dele. Pode ser. De repente foi um estúdio diferente, né? Mudou tipo já viu algum longa que tá pela internet das animações do Estranho? Não. Pega qualquer um. É a mesma voz? Pega qualquer um. É show de Pega bola. qualquer um. Eu gostei da dublagem. Aí é legal. A única que eu me senti assim um pouco mais incomodado foi pelo Benedito Wong, que no caso interpretou o Wong, porque eu tô acostumado a vê-lo como personagem Kublai Khan do Marco Polo, e lá ele tem uma voz mais bruta, mais forte, e aí ele tava com uma voz mais suavizada no filme. Eu achei aquilo meio estranho, mas... Pelo personagem. Mas eu gostei, Porra, tem que ver ele com o Kublai Khan, cara. Eu também não tenho nada contra, mas eu particularmente prefiro o legendado, mas como fui minoria... Agora você vai alegar isso, que você viu o dublado, que você era minoria. Você vai... Porra, cala a boca! Agora você entrou num outro negócio que eu lembrei até falando sobre a dublagem. Isso é o que a gente mais perde com a questão da mudança da língua, é o trocadilho do nome dele, cara. Pô, é verdade. O tempo todo, pra uma criança, que tinha muita criança na minha sessão, uma criança que não conhece de inglês, cara, ela perdeu aquilo ali, tipo... Teve um momento que eles chegam, acho que é no Templo de Londres, né? Que eles perguntam qual é o nome. Primeiro ele fala doutor, tipo, mestre doutor. Tá, tudo bem, até ali dá pra entender. Ele, não, é estranho, é Strange, que é o nome dele. Aí o cara vai e fala, é estranho mesmo. Tipo... Pô, a piada se perdeu ali. Cara. Para as crianças isso é muito ruim. Caraca. Para as crianças isso é muito... Até a criança entender isso lascou. Alguns adultos também. E alguns adultos também. Alguns adultos também ficam meio... Por que ele fez isso? Ele falou aqui, ó. Ele fica assim, dentro do cinema. Falando dos poderes, automaticamente a gente tem que falar das relíquias, que não são poucas. Vamos lá, o olho de Agamotto, que a gente já falou. O bastão do tribunal. Caraca. O manto da levitação, que foi um personagem à parte. Foi foda. Anéis de acesso que não tem nas HQs, aqueles anéis que eles fazem nos portais. Achei um pouco desnecessário esses anéis, sabia? Sim. Eu acho que aquele tipo de anel era assim, você tá chegando hoje, você vai aprender. Vamos lá, estimula seu poder. Agora você tá bom? Acabou. Cria. Porque o carinha lá, o vilão, como é que é o nome do vilão? Caecilius. Caecilius, tá, tudo bem, vamos lá. Mas tem um momento que ele não usa. Ele não precisa usar. Mas é porque ele tá com o poder do Dormammu. Então,
Não, mas tem uma hora que ele rouba. O Steven rouba dele e ele rouba de volta. Mas vem cá, a anciã quando leva o... Peraí, mas você tá falando de que soldado? Soldado o quê? Você tá falando de qual mago? O Caecilius. Ah, o próprio mesmo? É. Ah, não, porque quem roubou também foi o Scott Adkins. É. Ele também tá no filme. Ah, Scott Adkins tá no filme, cara, que absurdo. Olha só, de repente isso é uma pegada pra um Doutor Estranho 2, tipo, isso aí. eu não preciso mais desta merda. A ância usa esculacha o anel todo mundo quando- e todo mundo começa a tentar fazer sempre. Quando a Mas anciã- não é a nossa melhor previsão ainda. Não é a nossa melhor previsão. Ó, mas a anciã, quando joga ele lá no Everest, ela tá usando o anel? Vou ter que ver isso. Agora Se mesmo. tiver, vai acabar. Olha só, você não faz isso. Se ela não. tivesse usando Você o anel, não vai bota ficar- grilo na minha cabeça, não, caralho. Que agora eu vou ficar louco atrás disso pra ver. Ou se ela estiver usando o anel, vai acabar a graça. Porque muita coisa que ele aprende é na pressão mesmo. Mas assim, por ele. Ela até fala isso pra ele. Muita coisa que ele faz é pra sobrevivência dele, é pro ego dele. Por exemplo, quando ele vai pro hospital lá, ele... O primeiro sinal que ele vence o ego dele é aquela cena no hospital que ele pega o bisturi, quando ele vai tentar, que ele vê que a mão dele tá tremendo, ele passa pro outro cara. Cara, isso é muito... Ali foi a E você sente que ele tá com uma dor de entregado, tipo, porra, ele tá se rendendo, mas ainda assim com o pé atrás. Mas ele fez a coisa certa. Ele fez a coisa certa. Ó, mas inclusive a cena do hospital que ele conversa com a anciã lá na projeção astral, aquilo é muito bonito, cara. Foi muito bonito aquela conversa. É forte, é forte. E os raios caindo devagarzinho lá, e ela falando, né, tipo, ela tem um conhecimento do futuro, achei até parecido com o Dr. Manhattan aquilo ali, mas ela tem um conhecimento do futuro até certo ponto. Por que até certo ponto? Porque dali ela não passa, ela sabe que dali ela não passa. Dali já era. Achei muito... Você pode ver o futuro até onde você vai viver o futuro. Exato. Se você não vive daquela data em diante, você não pode saber o futuro. Ela sabe o tempo No final dela. a gente viu a varinha de Watumbi, usada por Wong. Na batalha final, quando eles vão enfrentar lá, lá no templo de Hong Kong, ele puxa essa varinha aí do Watumbi. Outra que a gente viu foi o Cajado Absoluto, pertence à divindade Walgoth. Que dá uma senhora porrada que não foi tão mostrado tão forte no filme. Esse filme do Doutor Estranho, na minha concepção, serviu para uma coisa: a puxada dos seres celestiais. Sim, porque aí entra o Tribunal Vivo, que entra o Cajado do Tribunal Vivo, que eu fiquei arrepiado. Ai, que delícia! Usado por Eu cheguei lá, 3 tapas no braço do Felipe, ela... Que ele usou também com uma facilidade absurda. Que o né? Modo pega como se fosse uma banana. Eu peguei o Cajado do Tribunal Vivo. Peraí, vocês falaram que o olho do Gamoto, o Strange usou fácil lá por causa da joia, né? Sim, e porque ele já tinha lido o livro, né? Mas... Não. Não, o que ajudou ele realmente foi o lance da mente fotográfica. Não, foi Mas... E ele ainda conseguiu, ele reconstruiu a folha pra poder... E ele leu ali. Que foi o mesmo feitiço que ele fez na maçã. Quando ele tá treinando na maçã, é o mesmo feitiço que ele faz pra ele trazer o Sanctum Sanctorum de volta. Sim. É a mesma coisa. A maçã foi só pra explicar visualmente. Mas eu tô falando aí do cajado, tem alguma chance de ter alguma joia ali? Não. O cajado do tribunal? Não, o cajado não. O tribunal não. Mas tribunal, possivelmente existe a chance, futuramente, se a Marvel quiser usar, o tribunal voltar e reclamar o cajado dele. Não, sim, pra mim, como eu falei, isso aí pra mim foi Aí vocês vão ver o que é o cajado do Tribunal Vivo, na mão dele. Aí vocês Isso vão ver pra o que é mim aquilo foi a ali. deixa de trazerem pro cinema os Celestiais. Sim. Pra mim isso Tá, a gente vai falar, espera, não fala agora, deixa um pouco Que curioso. Celestiais foi citado no Guardiões da Galáxia 1, aquela cabeça que é de lugar nenhum. Guerra Infinita tá vindo aí. Exatamente. Guardiões Agora, 2 existe um detalhe que, particularmente, a igreja, o catolicismo poderia ter pego no pé do filme, mas não pegou, graças a Deus. E falando em Deus, Santo Graal de Jesus Cristo, na mão de Strange, em uma luta com Caecilius. Você viu que Não, mas aquilo era o Santa Graal? Era. Ele falou assim, você tem noção do que você tá na tua mão, ele? Não. O que vocês acharam da capa, hein? Ter escolhido ele, ter dado porrada defendendo ele. Foi uma pegada. A capa, cômica, pra mim, né? foi uma atração à parte. A gente sabe do poder do manto da levitação, né? Que é um baita artefato. E me lembrou muito o tapete mágico do Aladdin, né? Na hora
na hora que o Caecilius ia matar ele foi, não deixou. Protege. E na cena que ele enrola a cabeça do seguidor, bate. Ele é tão bonzinho que ele faz até carinho no Strange. Ele tira o Strange chorando e a capa. Limpou a lágrima. Ele para com isso. Dá pra parar com isso? Mas a capa foi uma estratégia muito bem colocada, porque o filme é muito sério, o filme é muito pesado. Sim, mas deixou uma mas foi o que o Felipe falou. Foi uma amenizada. Ali tem duas pegadas para deschavar. Ali tem duas pegadas para deschavar. O que o Felipe acabou de falar. O tapete do Aladdin, Disney, e Spawn vindo para Marvel, Disney. Porque aquela capa, nada mais nada menos, fez a mesma coisa que a capa do Spawn faz. Ninguém chega perto dele. E detalhe que na hora, lá no início, você agora vai cair a ficha. Lá no início tem uma cena que a anciã dá um toque na testa do Strange, mandando ele para o mundo espiritual. E ele viaja por várias dimensões. Inclusive a negra. Inclusive a negra e a infernal. Eu tô falando, eu previ isso, o nego não quer levar fé no gordinho. Muita gente falou que a Angela, que é uma das personagens do mundo do Spawn, tá certa no mundo da Marvel. Mas não repararam que o Todd McFarlane, ele tá com o roteiro pronto de Spawn, mas uma das empresas de efeitos especiais que fechou o negócio... Que já tem fanservice na internet, é só vocês verem. É uma das derivadas, do meio do mundo da Disney aí, mas... Eu quero ver a Disney amenizar o Spawn. Eu quero ver a Disney conseguir Você fazer sabe isso. que existe a possibilidade de você assistir um Spawn cômico, né? Pô, eu quero o cinema Você sabe que existe essa possibilidade, né? Eu quero o cinema todinho. Porque a gente viu o Doutor Estranho fazendo piadinhas. McFarlane não é Stan Lee. Stan Lee deixou o nego destruir uma porrada de coisa. Disney. Mas McFarlane é McFarlane. Da azal dele, é Disney. Vai dinheiro na conta. Vamos ver. Voltando a Estranho. Direção de Scott Derrickson. O diretor tá aprovado? Esse diretor eu não conhecia. Eu também não conhecia. Spotlight. Mas não é... Spotlight é Segredos Revelados. Ganhou o Oscar. sobre jornalismo, não é fantasia. Também não conheço. Eu nunca tinha visto ele Bom, fantasia. não conheço, mas passou batido. Não, assim, eu também não conheço, não assisti Spotlight, mas o que ele jogou no cinema eu achei legal. Os efeitos especiais foram muito legais também. Eu só vou repetir o adendo que eu falei antes. Eu não gostei, poderia ter tido mais cenas de luta. Eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. Fora isso, o cara trabalhou de forma excelente. Cara, eu achei incrível as cenas de luta, principalmente as do início, as que estavam acontecendo lá. Sim, mas eu esperava mais. Poderia ter tido mais embate, eu achei que ficou faltando. No terceiro ato? Sim. Mas aí a gente tem que levar uma coisa em consideração também, né, cara? É um filme de mago, um filme de luta. É Vingadores. Mas, cara, Obrigado. Não, peraí. Eles são treinados para combate corpóreo lá também, pô. São treinados, sim. Caraca, você é um mago, você tem tantos poderes quanto o seu oponente. Vai ficar no poder quanto o poder, vai ter que cair pro pau. Eu só aceitei essa... Ele vai chegar nesse patamar. Vai. E ele... acabou. Então, algum momento, ou não, né? Porque a gente já falou que os poderes dos filmes estão diminuídos, né? Pra poder adequar. Algum momento ele vai estar tão assim que já não vai mais precisar de combate corpóreo. Ali naquele momento faltou, porque ele não estava tão poderoso ainda. Exatamente. O que eu aceitei essa falta de embate, magia mesmo, até mesmo trocação. Sim. Trocação eu sei que não é o feitio do filme. Era questão mais mágica, de mana, essas coisas. Mas eu aceitei esse pouco embate de poderes pelo fato dele ter pouca experiência com o que ele estava tendo no momento, que é o conhecimento da magia. Eu aceitei por causa disso, mas eu senti aquele gostinho de quero mais. Inclusive, eu acho que ele mandou muito bem nos improvisos lá, quando ele estava lutando contra o Caecilius lá no... Era no Sanctum de Londres, aquele. O guardião lá do Sanctum não esse Sanctum foi de Nova York. Foi quando ele, inclusive, matou o irmão Voodoo. Então, o guardião dali não sobreviveu. Ele, por causa dos improvisos dele lá, de fazer as espertezinhas dele, subindo pra todo lado, fazendo brincadeirinha com o cara, conseguiu não vencer, mas dobrar ele ali, deixar ele preso por um tempo.
porque ele não tinha o conhecimento suficiente para usar magia contra um cara que é muito mais poderoso que ele. Ele usou dos saberes humanos dele, de dobrar as pessoas com a esperteza que ele tem. Galera, antes da gente chegar nas cenas pós-crédito, tem alguns detalhes que a gente precisa passar para vocês. O Máquina de Guerra, no filme Guerra Civil, sofre um acidente. E ele é citado no filme de Doctor Strange. Logo no começo. Logo no começo, um pouquinho antes do acidente. Que é onde o Strange mostra parte da arrogância dele em se recusar a cuidar do Rhodes. Não poderia deixar de citar ele, né? Stan Lee, o pai. O pai de tudo isso. Que mais uma vez apareceu numa cena. Ele é pior do que Odin, meu irmão. Ele tá mais pai de todos do que Odin. Apareceu numa cena lendo um livro chamado As Portas da Percepção, que é um dos filmes que ele usou no passado, que ele lia e que deu a origem ao personagem estranho, né? Foi bem rápido, mas aquilo. Foi, mas... Stan Lee. Participação dele... Disse que ele vai ter uma participação maior em Guerra Infinita como um dos observadores. O Vigia. É o Vigia, desculpa. É uma teoria que tá rodando. Disse! Não temos nada concreto. Teoria nada comprovada, mas a Marvel pode usar, tá? Aí a dica do Vigia. Clique no link que vai estar aqui que você vai estar vendo sobre todas as teorias que a gente vai discutir depois. Pra você, fiquem ligados, o link vai estar aqui na descrição, um vídeo que a gente vai fazer lá no canal do Nut sobre todas as teorias. Cadê o link? Vai. Não, presta atenção. Torre dos Vingadores, apareceu rapidamente. Algo singelo, mas foi mencionado. Eu nem vi. No momento que passa a torre, é antes... Alguém se lembra se a torre estava destruída ou estava inteira? Mas a torre deixa... No Estranho. Alguém reparou se a torre estava destruída ou se ela estava inteira? Os Vingadores, eles deixam a torre complicado. no final do Era de Ultron, não é no Guerra Civil. Então, no Era de Ultron, eles já estavam no complexo já. Sim, mas a torre ainda existe. Entendeu? E ele não deixa, tá lá. Tá lá, foi citada. Apareceu. Foi citada. Agora, se isso vai ser usado para os Vingadores da ala leste, oeste, e se eles vão usar tem isso é interessante. É uma possibilidade, né? Acho que eram os Novos Vingadores. Porque no final do Guerra Civil já dividiu os Vingadores, né? Pelo menos no quadrinho tem Vingadores Secretos. Tem o Sétimo Estado. Não, tem os Vingadores Secretos e tem o... Sétima Lei. Alguma coisa assim, é um sétimo, alguma coisa assim, que é o que o Tony Stark faz lá. E nós falamos aqui de um item que é importante citar, Irmão Voodoo. Né? Daniel Drum morre, deixando uma possível aparição de seu irmão num futuro próximo aí, se a Marvel quiser usar. Deixou uma brecha também, porque para quem não conhece o Doutor Estranho não vai passar batido. Aquele monge, né, aquele mago que o Caecilius mata, quando o Strange vê com aquela... se fosse uma espada No sangue de Nova York. Isso daí, no sangue de Nova York. Aquele é o irmão Voodoo. Só que ele morrendo, ele passa o manto pro irmão. Pode ser que exista uma brecha pra isso. Como é que é o nome daquele negócio que ele faz? Pra mim é uma estaca que ele fez com o poder de... qual é, porra? Então, caralho. Arma de mana, cara. É da dimensão espelhada que ele tira. Tá vendo quando eu falo que ele não sabe nada? Eu não sei. Não sabe nada. Então, já que não sabe, a sua prova aí. Foi cortada uma cena onde citava o Cavaleiro Negro. Se salva agora. E vai. Com relação à questão do Cavaleiro Negro, também passou rápido a cena que um elmo parecido, também não ficou nada concreto que era o elmo dele, mas existe uma cena que foi cortada. Naquela luta teria... não sei se era o Estranho ou o Caecilius, que provavelmente seria o Estranho. Pegaria a espada de ébano, que é a espada do Cavaleiro Negro. Seria uma menção mais direta. Vamos falar, cenas pós-créditos. Agora a Marvel começou a botar duas, não é só uma. A gente espera, pelo amor de Deus. Espera até o final. Isso aí é avaliação de retenção de público. Exatamente. Termina o filme, eu já percebi, no cinema onde eu tava, terminou o filme, as pessoas já ficaram lá, porque as pessoas já sabem. Passou a cena entre créditos, levantou metade. Ficou metade, agora antes ficava só 5 pessoas, agora ficou metade até o final. Hoje em dia as pessoas aprenderam que filme da Marvel, e tem muita gente, inclusive eu sou que qualquer filme que for, eu tô lá depois do crédito esperando a porra aparecer. Vai que alguém copia a Marvel. Né? E assim, eu vejo isso que é mal do carioca mesmo. O carioca ele é muito, tipo, acabou, tchau, vai embora. Quem não conhece... vai embora, caga. São duas pós-créditos. Vamos lá, fala aí. Vamos lá. A primeira, Thor e Doutor Estranho. Ali
já teve um detalhe que apareceu o Doutor Estranho com a luva. Eu quero aprender que ele fez isso. A multiplicação do copo esvazios de novo. Na conversa que ele tem com o Thor, que ele vai ajudar a encontrar Odin, né? Isso. Ele faz uma brincadeira, oferecendo um char ao Thor, e como um bom asgardiano, ele não. Obrigado. Então, em seguida, troca-se por um caneco de cerveja 0 graus gigante. Aí o Thor... cerveja ou hidromel? Não, aquilo ali foi cerveja. O Thor, como um bom viking... Pau! O Estranho só olha a cerveja. Eu tô apaixonado por esse feitiço. Mas eu tenho que aprender isso, cara. Olha só, sobre Percival, fica a dica, ensina ele. Percival, chega junto, irmão. A gente tem que conversar. Sobre esse feitiço aí, eu ia falar em questão sobre a magia. Não sei como é que é no universo da Marvel se funciona assim, mas o que eu conheço de magia é que você não pode produzir comida do zero. Ela tem que ser transferida. Por exemplo, se a cerveja aparece no copo dele, é porque ela tá saindo de algum outro lugar. Então, ele roubou de alguma forma, mas o copo tá cheio de novo. Eu quero saber de onde veio. Isso não importa. Por exemplo, ele não poderia se fazer for Antártico ou escola, foda-se. Ele não pode fazer um open bar. Rouba da Dona Conceição, da padaria da Dona Conceição. Mas eu quero a caneca cheia de novo. Ele vai acabar com a cerveja do mundo em algum momento. Ele não pode fazer um open bar com essa magia aí. Cara, eu ficava rico. Se eu soubesse feitiço, eu ficava rico, velho. Na boa. Cara, se fosse pra escolher, eu tiraria do chopp da Brahma. Pra mim, um dos melhores. Não, Brahma. Não, chopp. O chopp da Brahma. Cerveja não. Mas essa primeira cena, pra mim, já é uma grande introdução de que Doutor Estranho pode aparecer em Ragnarok. Ele pode não, ele vai aparecer em Ragnarok. Não tem confirmado. Não tem nada confirmado. Não tem confirmado, mas você quer ver uma coisa? O pós-crédito praticamente... Quem te engana? Se Odin já não estiver morto... Não tá, porque ele tá perdido na Terra. Ele tá fugindo da Terra. Você pode deixar eu falar? Tá. Você quer falar comigo? Fala aí então. Fala o que eu ia falar pro povo aí agora. Fala. Não vou falar, fala agora. Olha só, perdido na Terra, sim. Morto, eu acredito que não. Porque se ele tivesse morto, automaticamente os poderes de Asgard teriam que ser transferidos para Thor. Porque o Loki não tem suficiência de sangue para isso. Aí o Thor viraria rei Thor. Obrigado, você falou tudo que eu ia falar. Apareceu no Felipe roubando minhas ideias. Mas eu não roubei, eu gosto de Thor, pô, tá aqui, ó. Ontem eu ainda comentei com o Marlon. Falei um negócio que a gente vai falar aqui agora. O Marlon falou, não fala na frente do Felipe que ele rouba ideia. Eu falei, com certeza. Não, isso foi automático. Você falou, eu ia linkar direto ao rei Thor. Porque se Odin cai, rei Thor levanta. Falou mal de tu e fez igual de você. Você não tem como matar um ser mágico, um ser asgardiano, sem deixar o rastro. Como é que o Odin ia morrer e os outros asgardianos não iam perceber? Não tem como. Ele tá perdido, o Thor fala. Ele eu tá sei perdido lá qual é a loucura que a Marvel pode inventar pra criar uma história dessa. Tanto é que o Odin ele tá sumido há uns 2 anos. 2 anos, pela minha Na verdade, o Odin queria férias. Ele tava cansado. Ele não quer, né, cara? Ele queria férias, irmão. 2 anos pela minha Ser poderoso é complicado. 2 anos. 1 ano e meio. Na verdade, 2 anos não. É 1 ano e meio porque o que acontece no Thor, no The Dark World, no Mundo Sombrio, é no inverno, não é no verão. Aí chega o verão do Vingadores Era de Ultron, que é 6 meses depois, e Guerra Civil, que acontece ao mesmo tempo do Doutor Estranho. Não, se bem que ali já não, já passou. Eles misturam antes e depois ali no Doutor Estranho. Mas antes e depois. É confusa essa cronologia do Estranho, eu achei também. Porque não se passam anos no treinamento dele. Então, não foram anos. Não ele passou pegou anos? rápido ali, ele pegou rápido. Não foi anos não. Olha só, não. Se a gente for falar de cronologia de tempo do Doutor Estranho, fica complicado. Se ele tem o olho de Agamotto e a Pedra do Tempo, ele pode controlar o tempo e treinar em dias ou coisa de anos. Pode ser. Ele não fez isso. Ele só usa a joia no final. Não fez, mas a Marvel pode jogar isso na cara. Mas ele só pegou a joia por menos de um dia. Você tirou um mêsinho e já tá assim? De repente ele abriu um portal, usou um espaço-tempo, treinou. É como a sala dos espelhos. A sala do espelho pode ser um tempo relativo. Quanto tempo ele fica desde o acidente dele até ele ir lá pro Tibete? Porra, alguns anos? Ele acaba com a fortuna dele, irmão. Ele acaba com a fortuna dele. São meses, eu acredito que não é anos. Se bem que ele não chega a ser ano, não. Pô, poderia jogar ali na tela pelo menos uns 18 meses. Então, assim, um pouco de um ano e pouco. Uns 2 anos, talvez. Essa história a história toda deve ter uns 2 anos. Então, essa história do Rhodes foi no início do filme, antes do acidente, não foi? Então passou 6 meses até ele ir pro Tibete. Mais 6 meses de treinamento, então isso já é 1 ano depois da Guerra Civil. Como eu falei, eu achei meio confuso então assim. Já tá 3 anos esse tempo dele, mas voltando à questão do pós,
O Odin já tá sumido há uns 3 anos aí já. Eu vejo ele em Thor Ragnarok. O segundo pós-crédito ficou claro que o Mordo pra mim foi se perda corrompeu. de tempo. Perda de tempo, total. Se corrompeu. Ele se corrompeu pela grande decepção que ele teve, que ele acreditou que sempre a anciã estaria fazendo certo pelo certo. Vai falar aquela parada, Nude? Manda! Vai falar aquela parada? Eu tava aguardando pra falar. E aquilo. Ah. E aquilo, então. Não, Guarda. guarda. Então, ele ficou desiludido, né? Desacreditado com tudo que ele seguiu. E, pelo que deu a entender, ele vai caçar todos os magos. Porque ele falou assim: sabe qual é o problema? Tem muito mago Então, na mas Terra. isso aí foi o que ele falou que ia fazer. Então, ele vai dar uma de justiceiro do Eu achei magos. hipócrita. Eu achei hipócrita porque no cacete. início do filme ele falou, a gente tá vindo uma ameaça aí, a gente precisa de outros magos. Se fosse o contrário, se fosse a anciã falou, não, a gente precisa dele, e ele assim, não, a gente já tem gente demais, faria mais sentido com a personalidade dele. Pô, caraca, ele deu um salto de deu um personalidade surto muito de forte, personalidade, cara. é. Não. Foi ridículo. Ele teve um surto de personalidade lá porque ele passou anos acreditando que aquilo que Seguia. era pecado, de repente ele viu um atrativo. Não, aquele pecado. Vou falar. Foi igual o Sinestro do Lanterna Verde, o filme do Lanterna Verde. O tempo todo os guardiões lá ensinando, aquilo ali é errado, vocês não podem mexer com aquilo. De repente ele percebe, não, para eu proteger o meu universo aqui, o meu povo, eu preciso daquilo ali e não vai me destruir. Aquilo ali só vai me deixar mais forte. Eles mentiram pra mim. Ele vai e faz a mesma coisa. A mesma história. O momento que vai dizer que ele vai fazer isso é na cena pós-crédito. É igualzinho. Verdade. Olhando esse ponto. Mas eu achei hipócrita no caso do personagem. Foi muito caso mal de feito, essa mudança de personagem de lado. Agora eu vou falar da parte interessante. A parte para quem conhece Doutor Estranho. Existe um personagem que fez falta nesse filme. Qual seria ele? Shumagora. Shumagora fez falta nesse filme. Aí Quem não conhece Shumagora, vai ver a Marvel vs Capcom. Só que não é mais Shuma agora, porque agora vai ser Shuma depois. Se a Marvel tentou usar vários easter eggs para tentar esconder qual é o próximo passo do Doutor Estranho, lamento, Marvel, acho que a gente quebrou você. A Marvel matou até a anciã para não dizer que... Porque a vinda certa do Shumagora é pela mente da anciã, certo? Ele abre o portal pela mente da anciã e invade a Terra. Mas... Não, ele não chega a invadir, né? Invade. Automaticamente eles mataram a anciã, deu a entender. Pô, Shumagora não vem. Mas Shumagora enxerga mana. Se a anciã estava usando massa negra da dimensão, puxando para manter a longevidade dela, tudo isso deixa um rastro e ele enxerga mana. Está aí a vinda de Shumagora para a Terra. E por que os 3 Santos Santoros? A residência do Estranho, que é Nova York, o que foi destruído em Londres, e o primeiro ataque do Shumagora, que na revistinha foi em Hong Kong, que ele ataca primeiro aquela estátua gigante de Buda, que era o centro da fé de toda Hong Kong. Não posso estar errado. Fala aí que eu vou me concentrar agora. Eu fico nervoso com essas coisas, cara. Fico nervoso, vai. Tinha que ter outro plano aqui. Tinha. Avisou da gente lá pra ir pagar, meu. Porra. Quem quiser ver Estranho agora, espere Thor Ragnarok. Possivelmente. Eu aposto. Muito provável. Muito provável. Eu aposto que ele vai estar. Pra não dizer que é certo, né? Afinal de contas. Desde quando a gente está escutando sobre Thor Ragnarok? Por que demorou tanta gravação? Tá aí a explicação, porque tinha que sair Estranho primeiro. Pois é, porque olha só, na fase 1 o Thor sai antes do Capitão América. Na fase 2, Thor 2 sai antes do Capitão América 2. Por que na fase 3 o Thor 3 sai depois do Capitão América 3? Obrigado, Nuti. Viu? Obrigado. Hoje com o convidado Nuti. Não se esquece, o link do canal dele vai estar aqui embaixo para você dar uma olhadinha lá, se inscrever. Não se esquece, se inscreve aqui também, curte, compartilha, se inscreve no canal, aperta o sininho. Aperta o sininho, ó, importante, para receber sempre os avisos. Obrigado, até a próxima. Valeu! O filme foi bom.
Quer ver porrada? Assina a Premier Combate. Vambora. Eu já sou assinante. Não, mas o Premier Combate não tem efeitinho assim de. Não, mas pro Felipe tá suficiente. Então, se fantasia até onde não tem. Então assiste Rede Tokusatsu. Assiste TV Brasil. TV Brasil. Mas a gente quer ver um anime na tela, a gente quer ver um anime live action com poderes. Pô, se fosse um filme do Dragon Ball. Você vai ver um anime na tela, você vai ver um Tokusatsu na tela. De filme do Dragon Ball. Ultraman tá vindo aí. Não, o Dragon Ball direito. Tô falando daquela. Qual é a principal característica do Cavaleiro Negro? Mana. Ele faz o quê? Tira. Porra, garoto, tava prestando atenção. Vai, fala aí.